Eu dou graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Eu estou feliz demais de estar aqui. Feliz. Trabalhei ainda hoje com a minha esposa. Tivemos um ensaio regional de manhã, em Itaquera Central. O Senhor abençoou. E aí à tarde trabalhei um pouquinho e agora estou aqui com essa irmandade feliz demais. Glória a Deus por estarmos na casa de Deus. Sou graças a Deus pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna que o Senhor nos oferece. Se eu for um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus pela minha esposa, que é uma companheirona, ajudadora, pelas duas filhas que Deus deu para nós, que estão em viagem por aí, deve estar em Jundiaí, foram para uma reunião de manhã, outra à tarde. Agora à tarde mandou foto. Estamos aqui numa chácara de uma irmã tocando, servindo a Deus. Então, glória a Deus, né? Não quer acompanhar o pai e a mãe, vai servir a Deus também, né? E eu dou graças a Deus por essas duas filhas que o Senhor tem dado, nos abençoado. Agradeço a Deus também, irmãos, por o Senhor tem dado um ar de paz para nós. Irmãos, começar do início, a obra de Deus começou na casa da minha mamãe. O irmão William conhece minha mamãe, era para ela estar aqui, mas não deu para vir devido a algumas dores. Mas a obra de Deus começou na casa dela, irmãos, lá na Bahia. Minha vovó, ela participava de uma religião que tocava tamborim. E eles trabalhavam numa fazenda, irmãos, para um japonês, fazendeiro era um japonês. Irmãos, e colhiam algodão nessa fazenda, lá na Bahia. E eram muitos pobres, tinha uma casinha que eles moravam, que era uma casinha de madeira rebocada com barro, chão de barro. E o colchão era o colchão de palha. As irmãs antigas vão lembrar. Os mais novos dá um Google, procura lá, colchão de palha, vocês vão ver o que é. E minha mamãe e a família da minha mamãe dormiam tudo nesse colchão de palha. Mas, irmãos, um dia minha mamãe pegou uma enfermidade na perna e essa enfermidade foi abrindo uma ferida. E essa ferida, irmãos, foi enchendo de pus, até um dia que minha vovó encontrou até uns bichinhos, umas larvinhas dentro. Ela limpou a ferida, fez um curativo lá caseiro, não tinha condição, medicina era muito difícil para eles. E alguém falou para ela assim, para minha vovó, leva a tua filha lá no nosso centro, vou falar assim, que lá vai ter um trabalho e vai resolver esse teu problema, essa enfermidade vai ser curada. E minha avó levou, irmão, mas não aconteceu nada. Aí essa mesma pessoa falou, leva em outro lugar, que lá é mais forte. Levou, também não aconteceu nada. Irmãos, e minha avó cansou de ficar para lá e para cá. E numa noite, irmãos, estrelada, uma lua bonita, minha avó pegou um cachimbo de palha e foi fumar do lado de fora de casa. E minha mãe ficou na sala, deitada no colchão de palha. E minha avó resolveu olhar para a lua e conversar com a lua. E de repente ela falou assim, se existe um Deus aí nesse céu tão grande, e se esse Deus fala com um homem comedor de arroz e feijão na terra, e se esse Deus vir na minha casa e libertar minha filha dessa doença, eu vou procurar esse Deus aonde quer que ele esteja. Glória! E deu uma tragada no cachimbo. Olha como Deus é misericordioso. Aí cumpre o que Deus deixou na palavra, que nos amou sendo nós ainda pecador. Glória! E ali, irmãos, dentro da sala da minha avó, minha mãe deitada no colchão, aleluia, uma luz apareceu e minha mãe viu a luz. E essa luz foi aumentando, aumentando, aumentando. E de repente ganhou uma forma, era um varão de branco, com uma varinha na mão, ela conta. E ela gritando de dor, esse varão de branco chegou com a varinha, tocou em cima do curativo. Glória! De repente, ele deu um passo, 2 passos para trás e entrou dentro da luz de novo e foi diminuindo. Quando estava diminuindo, minha mãe gritou para minha avó que estava lá fora, fumando cachimbo: mãe!
mãe, corre aqui, tem um homem dentro de casa. Minha avó correu com um cachimbo, quando chegou na sala, o anjo tinha sumido. Cadê o homem que você viu, filha? Contou tudo que eu contei para a Irmandade. Ele estava aqui, mãe, e a dor na perna acabou. Ah, não acredito, você estava gritando de dor. Tira o curativo, mãe, tira o curativo. Uma volta, duas voltas, três voltas. Quando tirou o curativo, limpou a sujeira do remédio, a ferida estava sequinha e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia! Veio para São Paulo, casou, Deus abençoou, teve 4 filhos, eu sou o caçula de casa, sou o mais novo, e eu rendo graças a Deus, irmãos, que quando eu tinha 8 anos de idade, eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu quero... Antigamente falávamos o selo da promessa, mas Deus deu à luz na palavra a explicação do selo, o selo da promessa, que ganhamos no batismo do Espírito Santo de Deus. E o dom é outra coisa, mas era o dom de línguas que eu queria. Eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero o dom de línguas, com 8 anos. E ela virou para mim e falou: filho, você só tem 8 anos. Eu falei: mãe, mas eu quero. Ela falou: tem muitos que o Senhor leva por longos anos nessa obra e não dá o dom de línguas e vai para o céu a mesma coisa. Aí eu olhei para ela: irmão, não façam isso. Mas eu falei assim: 8 anos. Se eles não pedem, é um problema deles, eu quero. Ela olhou para mim feio, quis aplicar a doutrina, mas não falou nada. E mudou para o lado de casa um povo que gostava de tocar tamborim, a Irmandade entende. E numa sexta-feira estava alto o tamborim lá. Irmãos, minha mãe chamou os 4 filhos e falou assim: nós vamos orar agora. E quando ela chamou nós para orar, nós gostava de orar, irmão, junto com a minha mãe. Ela tinha um dom da profecia, abre aspas, verdadeira, fecha aspas. E quando Deus tomava a velhinha, a coisa ficava boa. E tinha um dom da revelação e de interpretação também. E de expulsar demônio, que eu já vi ela expulsando o demônio da minha tia, chamado Legião. Glória a Jesus. Irmãos, e de repente ela olhou assim e falou: filho, você quer o dom de línguas? Eu falei: quero. Ela falou: você vai dar 3 glórias. No terceiro, Deus te dá o dom de língua. E eu já tinha ouvido, irmãos, como os irmãos, de tudo na igreja. Já tinha ouvido falar de bola de fogo, de varão de branco. Imagina uma criança. Se para um adulto isso daí, meu Deus do céu. E para uma criança então. Eu falei: minha mãe falou para dar 3 glórias que vai vir ou uma bola de fogo ou um varão de branco aqui na minha casa. Irmãos, e eu falei: eu vou dar um glória alto, que aí Deus vai escutar. E eu vou ficar com o olho aberto, porque os irmãos falam, e isso tudo está na minha cabeça, passando. Os irmãos falam que tem que ter olho espiritual, mas eu não entendo nada disso. Eu quero ver com esse olho aqui, esse aqui, esse. O negócio de olho espiritual é confuso para mim. Eu falando, criança. Então, irmãos, eu dei o primeiro glória. Glória a Deus! Fiquei olhando para o canto da sala, para o chão. Não vi bola de fogo, não vi varão de branco. Perdoa, mas eu não vi, eu não posso mentir. Fiquei frustradinho. Aí falei: deve ser no segundo. Glória a Deus! Não vi bola de fogo, nem varão de branco. Mas no terceiro glória, o Senhor me deu o dom de línguas na hora. Com o olho aberto, glória. Levantei minha mãozinha, apontei para minha irmãzinha de 11 anos no canto da sala. Deus selou ela com dom de línguas também. Calamaia. Levantamos a oração, irmãos. Deus tomou minha mamãe e falou assim: filhos, vocês sabem o que vocês estão falando? E nós: não, vocês estão falando em línguas. E Deus dá de interpretar. 15 dias essa prova sai do lado de casa. Passou 15 dias, aquela mulher foi embora. Quem mora na casa hoje é minha irmã de 11 anos, que Deus selou no mesmo dia que eu. Aleluia. Alguns não acreditam nessas coisas, né? Fala assim: esse irmão está contando essas coisas aí. Isso aí normalmente é quem nunca viu obra. Normalmente é assim, né? Quem nunca viu não acredita em nada. E nós estávamos contando essa obra. Eu dou os nomes da igreja, depois vocês perguntam lá, tá bom, irmãos? Em Cesário Lange, que
que é aqui interior de São Paulo, na central que fica em frente a um cemitério. Quem já congregou lá sabe. Parece que o irmão já congregou lá, né? Cesário Lange. Então, o irmão Nilson lá, né? Então, ancião. Então, irmão, nós estávamos lá junto com eles. E Deus dava de contar essa mesma obra, igual eu contei para a Irmandade aqui. E na hora que eu falei para a Irmandade, irmãos, eu não vi bola de fogo nem varão de branco. E Deus deu de falar, irmãos, na simplicidade. Se você vê alguma coisa, se Deus abrir os teus olhos, Deus pode fazer um milagre contigo hoje aqui. E a igreja estava nessa comunhão. De repente, um irmão no canto, ele deu um pulo no banco e um tapa. Tá! E começou a falar em língua. E normalmente, quando acontece um movimento assim, que é anormal no meio da igreja, em algumas igrejas, a Irmandade olha para o ministério que está atendendo e meio que fala com os olhos. Você não vai fazer nada? Só ele lá? É mais ou menos isso, não é? E eu aqui grudei no púlpito, falei, senhor, a Irmandade está olhando, senhor, fique em paz, eu estou fazendo uma obra. Terminou aquele culto. Passado algum tempo, nós voltamos lá para atender um culto de mocidade, Fazenda Velha. Atendemos o culto de mocidade e fomos para uma chácara. Quando chegamos na chácara, eu com um prato de comida, irmão Paulo, esse irmão da central sentou do meu lado. E eu comendo, ele, paz Deus, irmão Douglas. Eu falei, amém. Irmão, lembra de mim? Eu, lembro. E aí ele começou a falar em língua, e eu com um prato de comida, falei, o que eu faço? Falo em língua? Como? E aí ele falou assim, irmão, fique em paz, deixa eu contar uma obra para o irmão. Eu falei, conta, irmão. Irmão, lembra do culto da central? Eu falei, lembro. Irmão, lembra do movimento que teve? Eu falei, lembro, irmão, lembro. Então, irmão, na hora que o irmão falou que quando Deus te selou, o irmão não viu bola de fogo, nem varão de branco, e se a igreja cresce e visse alguma coisa, Deus ia fazer uma obra, eu vi uma bola de fogo saindo por detrás da tua cabeça e veio na minha direção. Eu falei, irmão, ele irmão, e tocou na minha cabeça. Aí eu, apressadinho, falei para ele, Deus te selou com dom de língua. Ele, não, eu estava diagnosticado com câncer na coluna, Deus me libertou naquele culto. Vocês estão entendendo o que é comunhão no culto? O que é envolver com a glória de Deus num culto? Uma glória chama outra, uma obra chama outra, um dom chama outro, um mistério chama outro mistério. E quem sabe Deus vai desvendar alguns mistérios para o teu final de semana, você levantar a bandeira na Santa Ceia, olhar para trás e falar, adversário, fica aí, o meu lugar é aqui. Glória a Jesus. Irmãos, a hora passa voando aqui, irmãos. Vocês têm problema com o relógio também? Nós tem lá. Nós temos um problema com esse relógio aí. E eu não falo que ele é inimigo, não. Ele é amigo. Porque senão, só Deus. Irmãos, tem um amigo nosso. Ele é muito bonzinho, é um servo de Deus, um caro servo de Deus. Ele trabalha como segurança terceirizado. E ele estava trabalhando no interior de São Paulo. Então ele ia toda segunda-feira para o interior. E na sexta-feira, após o turno dele, ele voltava para São Paulo. Ficava o final de semana com a família e segunda-feira voltava para o seu trabalho. E ele falou, Senhor, te faço um voto. Me dá, Senhor, a condição de trabalhar em São Paulo, está muito cansativo. E o Senhor ouviu e ele veio. Foi trabalhar como segurança num dos fóruns de São Paulo. E um dia ele estava trabalhando na portaria do fórum. Chegou uma das principais juízas do fórum. Encostou o carro em frente ao fórum, um carrão bonito. Mas antes dela chegar, tinha 2 caminhões da prefeitura encostados na frente da entrada do estacionamento. E os trabalhadores foram almoçar e largaram o caminhão lá. E nisso ela chegou. E quando ela chegou, ela perguntou para o irmão que estava como segurança. Ela não sabia que era irmão. Falou assim, o senhor não viu o pessoal da prefeitura estacionando os caminhões aí? Ele, eu vi. O senhor não falou nada? Ele falou, não, eles foram almoçar, mas já estão voltando. Mas eu tenho audiência. E agora, como que eu entro aqui? Irmãos, e ele foi tentando argumentar, e ela começou a xingar ele. Chamando ele de nomes técnicos, como eles falam, e eu não vou falar aqui.
E ali no centro de São Paulo junta muita gente na hora do almoço, é um trânsito. E de repente o pessoal começou a ver a gritaria, ficar ali olhando. Irmãos, e o irmãozinho falou assim para ela: Meretíssima, faz o seguinte, dá uma ré no carro. Você vai conseguir subir na calçada, eu te ajudo, você passa aqui e entra no estacionamento. Ela nervosa engatou lá a ré no automático do carro dela e bateu num guarda-reio, riscou a lateral do carro. Ficou mais nervosa ainda, até que deu um jeito e entrou lá. O líder dele veio, se aproximou, falou: o que aconteceu? Que gritaria é ela? Ele falou: uma das Meretíssimas, juíza, veio aqui, explicou tudo. O líder: essa daí é brava. De repente ela saiu do estacionamento, veio até perto deles, tinha uma turminha, uma multidão, e ela falou assim: algum de vocês é o líder dele? O líder se manifestou, ela falou assim: olha, não quero mais ele no meu fórum, manda ele embora do meu fórum. E subiu para a sala dela. O líder olhou para ele e falou: você ouviu? Ele falou: ouvi. Então você faz a última ronda, que ele tinha que marcar o ponto, os irmãos que trabalham de segurança sabem, e vai para a base, lá na base a gente resolve, tá bom? Tá bom. E ele, irmão, começou a fazer a última ronda, mais triste, falou: Senhor, eu fiz um voto para estar aqui, e agora, Senhor, eu vou sair daqui, Senhor, estava gostando. E o Senhor falando com ele: fique em paz, meu servo. E ele subiu as escadarias do fórum, irmão. Quando chegou no último andar, ele marcou o ponto, viu a porta da sala dela, a voz de Deus falou para ele: vai lá. Ele falou: Senhor, a mulher acabou de me falar um monte lá, me xingou, mandou eu embora, e eu ir lá na sala dela. O Senhor falou: vai na sala dela. Glória ao nome do Senhor. Bateu na porta, pediu licença e abriu. Ela sentada na mesa, ele: licença, Meretíssima. Ela ao telefone, desligou o telefone: você não é o segurança que eu mandei embora? Sou, Meretíssima, mas eu vim pedir desculpas pelo que aconteceu. Ela falou: não aceito as suas desculpas, minha ordem já foi dada, sai da minha sala, senão te mando prender por desacato. Ele falou: Senhor, e agora? O Senhor falou: não sai. Aleluia. Irmãos, e ele ali tentando argumentar, ela pegou o telefone e ligou para a base da polícia militar que fica no fórum, aleluia, e pediu para os policiais subirem para prender um homem em segurança por desacato. Irmãos, enquanto os policiais estavam subindo, ele virou as costas para sair. O Senhor falou para ele: fecha a porta. Aleluia. Pegou na maçaneta, encostou a porta, virou para a mesa dela, ela olhou para ele: ainda você está aqui? Aleluia. O Espírito do Senhor tomou ele. Aleluia. Ele olhou para ela e disse: Meretíssima, você pode ser a juíza mais importante desse fórum, você pode ter os seus mestrados, os seus doutorados, os seus PhDs, mas o Deus que fala na minha boca agora, ele é juiz dos juízes, doutor dos doutores, aleluia, mestre dos mestres, PhD dos PhDs. E ele dá um recado para a senhora agora: Rafael, em nome de Jesus Cristo, sai da UTI agora. Ela olhou para ele, estralou os olhos e disse: como você conhece meu filho, Rafael? E como você sabe que ele está na UTI? Eu não conheço, mas o meu Deus conhece o teu filho. Liga para o teu marido agora, pergunta para ele: onde está teu filho? Alô, como você está? Eu estou bem. E o Rafael acabou de ter alta da UTI. Uralamanaia, Jardininha, vocês acreditam que Deus vai mudar a história de alguém nessa noite? Uralamanaia. Chegaram os policiais militares. Quem quer para prender, Meretíssima? Não é para prender ninguém. Vai pelos corredores do fórum, chama os advogados, promotores, juízes de plantão para vir na minha sala. Vai ter oração do crente e segurança na sala da juíza. Glória ao nome do Senhor. Toda segunda-feira tinha oração do segurança na sala da juíza. Esses dias ele me mandou um zap: Fazeus, irmão Douglas, como você está? Eu falei: estou bem. E você? Ele: estou bem. Aí eu perguntei para ele: e a juíza? Ele: espera aí que eu vou te ligar.
Aí ele me ligou, irmão Douglas, sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora, acabou a oração. Eu falei, "Ih." Ele, não, mas fique em paz. Deus abençoou que eu abri a minha empresa de segurança agora. Eu falei, Ele é, e sabe quem é minha cliente? A principal? Eu falei, quem? A juíza. Ela me chamou depois que o filho teve alta, num particular, e falou, você quer ser meu segurança particular? Eu falei para ela, aceito. Ela falou, eu sei que você é um servinho de Deus. O teu povo pode ser meu povo. O teu Deus pode ser meu Deus. Aonde você for na igreja, você me convida. Eu falei, e aonde você levou ela? Já foi congregar no Brás, já congregou na Água Rasa, já congregou na Vila Reta, tá congregando, irmão Douglas. Ora a Deus, para Deus fazer um milagre. A igreja está na comunhão. Haverá coisa boa na nossa vida. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão, só mais uma, já é 7h25. Mais uma, rapidinho. Eu falei do 6, mas eu estou parecendo 6, né? Falei do 6, mas estou igualzinho 6. Irmãos, vou contar mais uma de mãe aqui. Eu estou vendo que tem bastante irmãs lá na galeria. Pai também. Mas eu vou contar mais uma de mãe e aí encerro mesmo. Eu dou graças a Deus, irmãos, que minha mamãe, quando foi ter o primeiro filho, ela ficou gestante, passou uma luta muito grande durante 7 meses. E no 7º mês veio uma dor sobre o seu corpo e ela não aguentou, trabalhava na feira com o papai. A gente sempre foi aquele pobre, sabe? Pobre de Maré de Si. Era a nossa casa e é até hoje. Irmãos, e minha mamãe virou para o meu pai e falou, hoje eu não vou na feira. Meu pai, por quê? Eu tô com dor no corpo, dor de cabeça, tô sentindo mal, não vou, vai você só. Meu pai foi, e ela, gestante de 7 meses, viu que começou a piorar a dor, ainda era de manhã. Ela foi até a casa da minha vovó, a sogra dela, mãe do meu pai. Chegou lá, os meus tios estavam lá. E meus tios viram que ela estava um pouco pálida, eles viram isso. Falaram para ela, Zenaide, você não está bem. Ela falou, eu não estou bem, me socorrem. Colocaram ela dentro de um fusquinha e levaram ela para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. Chegou no Hospital Santa Marcelina, deram entrada e ela já entrou em trabalho de parto. E depois de algumas horas, irmãos, nasceu aquele que é o meu irmão. Mas o Senhor já recolheu. E depois de 4 horas, nasceu com vida, mas depois de 4 horas o Senhor levou para o seu reino de glória. Irmãos, e eu tenho certeza, se eu for fiel com essa igreja, o Senhor vai me mostrar esse meu irmão lá no céu. Eu tenho certeza. E ali, irmãos, os médicos precisavam fazer um procedimento na minha mãe. E ela continuou na mesa. Irmãos, e eles abriram ela. Era uma anestesia geral. E ali, irmãos, foram controlando os batimentos cardíacos, a respiração e assim por diante. Só que chegou uma hora que os batimentos cardíacos pararam. E aí alguém gritou no centro cirúrgico, vamos fazer uma reanimação, porque essa mulher está morta. E um dos médicos falou, é isso mesmo, inicia aí a massagem. Começaram a iniciar, fizeram as massagem, e mamãe não voltava. Um dos médicos, irmãos, há mais de 40 anos tem essa obra, cortou o pulso esquerdo e direito dela, para ver se o sangue jorrava, mas só escorreu um pouquinho. Fizeram um curativo e deixaram por isso mesmo. Irmãos, depois de muitas massagens, coração não batia, respiração não tinha, eles falaram, não tem jeito mesmo. Põe essa mulher no lençol, avisa a família que está aí, que nós perdemos ela no parto. Colocaram, irmãos, ela num lençol, enrolaram no lençol. Desceram com o corpo dela no necrotério ali do Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. Irmãos, eu dou graças a Deus que 6 horas da tarde entrou uma enfermeira, serva de Deus, para parar, irmãos, trabalhar, e ela tinha plantão naquele hospital na época. E quando ela entrou para trabalhar,
passaram o caso da mamãe. Olha, a família foi atrás do atestado de óbito, se eles voltarem, você dá uma atenção para eles. O corpo está lá no necrotério. Tá bom. Irmãos, essa irmã, ela não estava congregando. Porque toda vez que ela congregava, o marido não sendo crente, batia nela. Um culto, uma surra, outro culto, outra surra. Ela falou, não vou congregar mais. E parou mesmo. E ela começou o seu plantão ali. Entra ali num quarto, entra na UTI, vai cuidando ali dos enfermos. E de repente, irmãos, ela com uma amiga, fazendo ali o seu trabalho, a voz de Deus soou dentro do hospital. Minha serva vai orar pela dona Zenaide. Ela pensou que era amiga, virou para mim, você falou alguma coisa? Não, não falei nada. Não, mas alguém falou comigo. Não, não falei nada. Mais um tempinho, minha serva vai orar pela dona Zenaide. E ela olhou para a amiga, viu que a amiga não estava falando nada, ficou quieta. Mais um tempinho, minha serva vai orar pela dona Zenaide. Glória ao nome do Senhor. Você não falou comigo, não foi, mas tem alguém falando para mim orar. Aquela mulher do caso que passaram para nós. Ah, então vai orar. Então fica aí. Entrou num quarto, pegou uma toalha branca, pôs na cabeça e começou a falar com Deus. Senhor Deus, te peço perdão, porque eu não estou congregando, mas tu tem tão misericórdia do homem, que tu ainda fala com o homem. Tu falou comigo aqui 3 vezes, para orar por uma mulher que eu nem conheço, só vi a ficha dela. Maria. O corpo está no necrotério, mas por certo, a família está precisando, Senhor, de um consolo. Consola a família. Enquanto ela pedia consolo, uma mão desceu dentro daquele quarto com uma Bíblia aberta, escrito no título, Jesus anda por cima dos mares. A mesma voz falou para ela, minha serva, corre no necrotério, que a minha sombra está passando em cima do Santa Marcelina. Irmão William conhece minha mamãe, conhece essa obra. Glória a Jesus. Eu dou graças a Deus que ela tirou a toalha da cabeça, jogou do lado, abriu a porta do quarto, pegou na mão da amiga, corre comigo. O que foi? Vamos pro necrotério. Deus está passando em cima desse hospital, está fazendo uma obra lá embaixo, corre comigo. Amiga, sem entender, saiu correndo junto. Aleluia. Quando abriram a porta do necrotério, mamãe sentada em cima da pedra, os 2 pulsos jorrando sangue. Aleluia. O que eu faço? Grita para os médicos virem aqui, porque eles atestaram morte. Vamos, eles vão ter que explicar o que aconteceu. Os médicos correram, desceram. O que aconteceu? Eu não sei. Vocês têm que falar. A mulher estava morta, agora está viva. Olharam um para o outro, levantaram a mão e gritaram: é milagre no Santa Marcelina! Ô Jardim Mia, tem comunhão aí. Deus está passando em Santa Amaro, aleluia, no bairro Jardim Mia. A sombra dele vai fazer milagre. Dá um glória aí, um glória lá, um glória em cima, outro aqui, um glória do lado. A glória de Deus nos toma agora. O que é isso? É a glória de Deus no meio do povo. Jesus. Passado algum tempo, mamãe foi agradecer a Deus depois de uns meses, na sua antiga comum no 15. Quando terminou de contar essa mesma obra, saiu no corredor. Que pena que ela não veio. Saiu no corredor, uma irmã saiu lá atrás, veio e abraçou ela no meio do corredor. Começou a falar em línguas com ela. A irmã olhou para ela e falou: irmã Zenaide, você lembra de mim? Lembro. Você não é enfermeira? Ah, você lembra, sou enfermeira. Eu sabia onde era a sua comum, então eu estava congregando aqui. Já faz uns 15 dias que eu estou congregando na tua comum para te encontrar, minha irmã.
Aleluia, e falando em língua, alamaia. Estava atendendo o irmão Hugo Calegarete na época, glória a Jesus, aleluia, e ela falando em língua, a igreja sem entender nada. De repente minha mãe perguntou para ela, aleluia, não era o teu marido que te batia? Era. O que aconteceu com ele? É servo de Deus agora, está congregando, está aqui com a gente. Deus chamou ele através da obra que fez contigo. Haverá coisa que Deus vai fazer contigo e vai resvalar em outro. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou numa comunhão gostosa aqui em cima, irmãos. Eu estou sentindo o Senhor nesse lugar. A mão de Deus está sobre nós aqui. Você está seguro, irmão, irmã? Nós não marcou nada, né, irmão? Nem busca de dom, nem nada. Aleluia. A turma costuma marcar aí, busca de dom antes da Santa Ceia. Mas quem sabe Deus derrama alguma coisa boa aqui para nós hoje. Mesmo sem marcar, O importante é o céu marcar. Aleluia. Fui orar com a minha filha dentro de casa, abri uma oração, filha, vamos abrir a oração com busca de dom? Ela falou, vamos, pai. Abri uma oração, ela tinha 9 anos, Deus selou ela com dom de língua. Vocês querem o que é do céu agora? Pede para Deus. O que é isso? É barulho? Não é barulho, é o alarido de glória no meio do povo, é o Senhor pulsando. Estou aqui, estou convosco, esse lugar é meu, o Deus verdadeiro responde com fogo. Eu não ia contar, irmãos, mas não dá. Eu estou pior que os 6, vou contar mais uma. Nós vamos buscar os dons numa reunião de jovens, que agora tá a moda, perdoa falar, estudo bíblico. Mas vamos lá. Uma moça estava estudando a Bíblia numa outra religião. Estava lá estudando, um lugar lá estuda, é um lugar sério também. E de repente, ela leu lá em Atos que o Espírito Santo desceu em Pentecoste. E eles foram cheios do Espírito Santo. Que alguns falam que nós estamos tudo doidos, que isso aqui que nós faz aqui da glória, falar em língua, não é de Deus. Mas não é de agora que falam não, irmãos. Quando o Pentecoste, o Espírito Santo desceu lá, começaram a falar, tão bêbados, tão cheios de moça. Já falaram deles lá atrás, vai falar de nós também, e nós vai continuar dando glória. Aí, ela leu isso, de Pentecoste, dos dons de línguas, das línguas de fogo. E aí ela perguntou para o líder dela, explica isso aqui para mim, essa parte, que eu estou nessa parte do estudo e eu queria entender um pouco. Ele explicou da maneira dele e ela falou, mas já que a gente confia na Bíblia, cadê? Não tem para nós isso aqui? Ele falou, não, mas isso aí foi no passado, agora não mais, foi descontinuado, só foi para Deus confirmar que ele existe. Ela falou, não, se está na Bíblia em algum lugar tem isso aqui. Aonde está esse Espírito Santo? Eu vou atrás dele. Sabe o que ela fez? Saiu de lá e foi atrás, chegou em casa, a mãe dela não era serva de Deus, a mãe dela ficou sabendo, ela falou, mãe, eu vou atrás do Espírito Santo que eu li lá em Atos que ele existe. E foi numa igreja muito barulho, foi em outra muito silêncio, e foi na outra e não achou. Aí uma noite ela teve um sonho, que ela estava andando nas ruas do bairro de São Miguel Paulista, e as casas afundavam. E ela entrou num supermercado bem grande que tem ali na Marechal Tito, e o telhado do supermercado caía sobre ela. E tinha uma amiga de trabalho do lado dela, e caiu sobre as duas. Ela acordou no susto. E no dia seguinte contou para essa amiga que trabalha com ela. A amiga falou, eu sou da congregação. Você é? Sou. Por isso que é bom você se identificar antes, viu, irmã? Bom também. Vamos na igreja comigo, domingo tem busca de dom na reunião de jovens. E ela falou assim, então vamos. E naquele domingo a meninada estava tão agitada, recitaram 493, quase 500 aquele domingo. Jardim Helena, São Miguel. E ela fez, irmãos, aleluia, o que ela pôde para estar bem. E o que ela achava que era estar bem? Passou aqueles negócios preto no olho, passou aquelas maquiagens,
Sabe, estava tão chique que se sorria, trincava, se chorava, derretia. Sentou lá atrás, ela e a amiga, e chorava, daqui a pouco borrou tudo e chorava. E na hora da palavra Deus tomou alguém e disse: minha serva, você entrou aqui atrás de mim, como esses meninos, essa juventude, e você entrou aqui pela primeira vez atrás de mim. E eu já sabia que você estaria aqui hoje. Então eu marquei um encontro contigo e preparei algo melhor do que você preparou para mim. Maia, você está atrás de mim e eu atrás de ti. Mas hoje nós vamos nos encontrar. A amiga dela entendeu a palavra, falou: é contigo. Abraçou ela, Deus selou ela na hora com dom de língua. Maia. Terminou a reunião de jovem, ela veio contar tudo que eu contei para a Irmandade aqui para nós, contou, só que ela não conseguia, porque falava em língua e ia lavar o rosto, falava em língua e ia lavar o rosto, até que terminou. Foi para casa, no meio da rua, já em frente de casa: mãe, encontrei ele, mãe! Maia. É uma casa praticamente comunitária, em família. A mãe desceu as escadas: quem você encontrou, filha? Encontrei ele, mãe, encontrei ele. E a mãe desceu correndo: quem você encontrou? Conta pra mim. Eu encontrei o Espírito Santo. Bum, Deus tomou ela em língua. A mãe ficou: fala, filha, eu não estou entendendo o que você está falando, fala em português. O que você está falando? E ela: mãe, eu entrei na igreja e foi contando, e bum, Deus tomava ela em língua. Eu não estou entendendo. Marido, vem aqui que a filha está falando umas coisas aqui que eu não estou entendendo. Vocês são crentes, vocês estão doidos, se vira aí. Terminou de contar para a mãe, levou ela para congregar no mesmo domingo à noite. A mãe foi convertida. Resumindo o testemunho, o Senhor chamou ela na graça, chamou a mãe também. O pai em casa falou: eu não vou ficar assistindo o jogo não, eu quero ser crente também. Deus chamou o pai. Dá um glória gostoso, que você está no lugar certo. Você está no lugar certo, te diz Deus. A glória de Deus se envolve aí agora. Graças a Deus por tudo. Deus seja louvado.